responsável por você. Enquanto você estiver na casa do Pai, Ele te livra da imigração. Enquanto você estiver na casa do Pai, Ele te livra da doença. Enquanto você estiver na casa do Pai, Ele te livra da perseguição. Enquanto você estiver na casa do Pai, Ele te livra da separação. Enquanto você estiver na casa do Pai, Ele te dá força para superar o vício. Enquanto você estiver na casa do Pai, Ele te livra de toda a praga existente nesse mundo. Aleluia! Amém. Lugar de sonhos de Deus para a sua vida, a casa do Pai. Amém? Deus não vai dar sonhos para você na mesa, lá fora na mesa do mundo. Deus não vai dar sonhos para você enquanto você estiver ocupado com muitas outras coisas, enquanto você negligenciar a casa do Pai. Porque a primeira coisa que o Pai dá é autonomia para você caminhar com as suas pernas. Prove isso, pastor. Eu provo. O filho pródigo. O filho pródigo vivia na companhia do pai, tinha tudo. Chegou um belo dia e disse: pai, dá aí a metade do que eu tenho, a herança, a parte que me cabe, me dá, que eu quero cair fora. Eu quero sair daqui, eu quero conhecer o mundo, eu quero a minha liberdade, eu quero ir lá para fora. O pai chegou para ele: muito bem, meu filho, aqui comigo você tem tudo. Aqui comigo não te falta nada. O que é meu é seu, mas você quer ir, vá, está aqui. Deu a parte do que lhe cabia, a parte dele da herança, e ele foi. Não durou muito tempo. A Bíblia diz que ele chegou ao estágio de desejar comer. Não é nem que comeu, ele desejou comer. Eu não sei nem se deram, que a Bíblia não diz, não. A Bíblia diz que ele desejou comer comida dos porcos, porque foi o que sobrou para ele. Tomar conta de porco. Tomar conta de porco. E isso tem uma simbologia nessa parábola, sabe por quê? Porque o porco para o judeu é imundo. Aí Jesus usou porco na parábola para falar da imundícia que o homem cai lá fora quando sai da casa do Pai. Olhe para o seu irmão e diga: não saia da casa do Pai. Diga para ele: Não saia da casa. aleluia. Irmão, por mais que aconteçam coisas, por mais que a dificuldade seja grande, por mais que as circunstâncias aperte, a casa do Pai ainda é o melhor lugar. Amém. Aleluia. Deus tem sonhos para você, mas Ele vai te dar aqui na casa do Pai. Aleluia. Ele não vai te dar sonho lá fora. Ele não vai te dar sonho você ocupado com o mundo. Ele não vai te dar sonho você envolvido com o mundo e com seus costumes. Não. Ele vai dar sonhos a você, você agarradinho com Ele, vivendo na casa do Pai, debaixo do teto do Pai, sob a responsabilidade do Pai. Aleluia. E como é na casa do Pai mesmo, vocês que têm filhos, vocês sabem disso. Talvez falte para você, mas para o seu filho você não deixa faltar. É assim ou não é? Você que é pecador, eu que sou pecador, imagina Deus. Aleluia. A casa do Pai é o melhor lugar, querido. A casa do Pai é onde há a concepção dos sonhos. Amém? E José, na casa do Pai, engravidou desses sonhos. É como eu disse, é como uma criança. José depois saiu, mas saiu grávido. Grávido dos sonhos de Deus. Você vem na casa do Pai, o Pai te visita com o Espírito Santo, entra em você com o Espírito Santo, assim como o marido entra a mulher e nela deixa semeado o filho, e depois o filho vem nascer. A mesma coisa Deus faz conosco. Chegamos na casa de Deus, Deus com o Espírito Santo entra em nós e nos engravida, deixa a semente lá dentro dos sonhos dele. Aleluia. Agora você pode ir, porque você está inseminado, porque agora você está cheio. Você sai da casa do Pai, vai para os seus afazeres lá fora, mas você sai turbinado. Aleluia. Você sai cheio da presença de Deus. Você vai lá fora fazer o que você tem que fazer, mas você sai convicto de que você está carregando dentro de você sonhos de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Olha para o seu irmão, diga para ele mais uma vez: a casa do Pai ainda é o melhor lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E ali, José, depois daqueles sonhos, a Bíblia diz que ele trazia uma má fama dos irmãos ao pai, porque José ficava olhando. José desde cedo servia ao pai com amor e lealdade.
o pai dizia assim: olha, vai lá, dá uma vigiada nos teus irmãos, vê se eles estão fazendo a coisa certa, vê se eles estão trabalhando direitinho. Aí José ia lá. José era o dedo duro da história. Mas era lealdade ao pai. E a Bíblia diz que ele trazia uma má fama dos irmãos para o pai. E cada vez os irmãos o odiavam mais por causa dos sonhos. E para completar, o pai achou de fazer uma capa, uma túnica colorida para dar a José. Todos os irmãos tinham túnicas, todos eles tinham. Era a veste, né, familiar da época. Só que a dos irmãos era de uma cor só. A de José era colorida. Capa colorida. O que Deus está querendo nos dizer, pastor? Está dizendo que enquanto mais te invejam, enquanto mais te perseguem, mas quando você está na casa do Pai, enquanto mais fazem isso com você, mais o Pai te abençoa. Aleluia. Cadê o amém? Aleluia. E quanto mais te perseguem, quanto mais... Porque, olha, irmão, crente, filho de Deus, que está na casa do Pai, que vive na proteção do Pai, na dependência do Pai, ela é que nem pizza. Enquanto mais bate, mais ela fica maior. Não é assim a massa da pizza? Ela não é. Vai batendo e ela crescendo, vai batendo e ela crescendo. É como omelete. Ela não é. E quanto mais bate no pastor Arlindo, mais ele cresce. E quanto mais bate no pastor Wesley, mais ele cresce. E quanto mais bate em você, mais você cresce. Porque você está na casa do Pai, debaixo da proteção do Pai. Amém? Assim aconteceu com José. Os irmãos ficavam furiosos, revoltados com José. Aí Jacó chegou lá e disse: eu vou abençoar. Aí deu uma capa colorida, diferente de todos os outros. O que Deus está querendo dizer com isso? Exclusividade. Amém? A capa, a Bíblia diz que Jacó fez-lhe uma capa e lhe deu. Não foi comprada, não pegou de alguém, não foi feita, sob medida, exclusiva, é para você. Aleluia. Tem sonhos que Deus tem que é para você e ninguém vai tirar. Amém? Aí vem a segunda fase do sonho. Você contraiu o sonho agora está em você. Aí agora você vai para o período de gestação. É ou não é? Engravidou, aí agora você vai para a gestação. A gestação leva um tempo. Vocês mães sabem muito bem disso. E durante o tempo da gestação de 9 meses, passam por muitos períodos, por muitas lutas, por muitas mudanças no corpo, na mente. É assim ou não é? A mesma coisa com os sonhos de Deus na nossa vida. Nós agora estamos grávidos e vamos para o período de gestação. O período de gestação, esses 9 meses de gestação para a mãe, para José, durou 13 anos. José sonhou com 17 e se sentou na cadeira de governador com 30. Quando esteve na presença de Faraó, ele estava com 30 anos. Passaram-se 13. Nesses 13 anos ele teve que enfrentar muita coisa, porque existem lutas no período de gestação. O filho está gerado, o filho está dentro de você, o sonho está dentro de você, mas ele não sai fácil não. É dor, é força para a mãe dar à luz. É assim ou não é? Muita força, muita luta, muita dor. No período de gestação passam por muitas situações. Mesmo assim foi com José. Uma certa feita Jacó pegou José e disse: olha, vai atrás dos teus irmãos, vê o que eles estão fazendo e me traz um repórter, tudo direitinho. José foi. Quando José foi com aquela capa colorida, a Bíblia diz que os irmãos viam de longe. Porque quando a gente está na casa do Pai, a gente é abençoado desse jeito, com cores, que é para brilhar. Aleluia! Você nasceu para brilhar. Você nasceu para refletir o brilho do Espírito Santo lá fora. Para isso Deus te trouxe aqui. Para isso Deus te mantém na casa do Pai. E Jacó, José quando chegou perto dos irmãos, os irmãos arquitetaram matar a José. Olha, lá vem um sonhador, vamos matá-lo. Porque aí a gente matando ele, a gente mata os sonhos dele também. É assim que os invejosos pensam a nosso respeito. Eles te atacam para te matar. Eles te atacam para fazer você morrer, pensando que matando você vão matar os sonhos de Deus na sua vida. O que não acontece. Sabe por quê? Porque quem tem sonhos de Deus não morre. Quem tem sonhos de Deus não morre enquanto os sonhos não se realizarem. Deus tem sonhos para a sua vida de usar você na obra. Deus tem sonhos para a sua vida de lhe constituir por cabeça aqui nessa terra. Deus tem sonhos para a sua vida de mudar a história do seu casamento. Deus tem sonhos na sua vida de mudar a história da sua família. Então você não vai morrer, você não vai ser pego, você não vai ser deportado.
sua vida. Cadê o amém? Quem crê? Aleluia.